Ano Bíblico 2022, hoje 24 de maio. Esdras capítulo 7. Esdras vai para Jerusalém. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Merairote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No 1º dia do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. Porque a boa mão de Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. A carta do rei Artaxerxes a Esdras. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive entre os sacerdotes e levitas que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros, o que for necessário para suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes for solicitado pelo sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que o Deus dos céus tenha prescrito que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus.
E aos que não o conhecem você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais, como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim. Tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Esdras, capítulo 8. A lista dos líderes das famílias que voltaram. Estes são os chefes das famílias dos que com ele foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Tamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Atus; dos descendentes de Secanias; dos descendentes de Paros, Zacarias, sendo registrados com ele 150 homens. Dos descendentes de Paate Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, com eles 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zebude, e com eles 70 homens. O retorno a Jerusalém. Eu os reuni junto ao canal que corre para Aavá e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias, Mesulão, que eram líderes, e Joairibe e Natã, que eram homens sábios, e os enviei a Ido, o líder de Cassifia. Eu lhe falei o que deveria dizer a Ido e seus parentes, os servidores do templo em Cassifia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz dentre os descendentes de Mali, o filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens, e também Razabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo de Davi e os seus oficiais tinham formado para juntar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali junto ao canal de Aavá, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos e com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam.
Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias, e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro, os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todos o Israel ali presente tinham doados para a casa de nosso Deus. Pensei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro, os utensílios sagrados, e depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo de nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos no canal de Aavá e fomos para Jerusalém. A mão de nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro, os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então os exilados que tinham voltado ao cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel. 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Esdras, capítulo 9. A oração de Esdras. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus e dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente dessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me senti estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras de Deus, do Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí dos meus abatimentos, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora,
Por um breve momento, ó Senhor, o nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário, e dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste e por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas eles encheram a impureza toda a terra. Encheram de impureza toda a terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de prática repugnantes? Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Esdras, capítulo 10. A confissão de pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando procedemos, nos casando com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais e os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que for sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também
porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhe disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e de suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo. Devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossa cidade que se casou com uma mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira de nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão, e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome, e no primeiro dia do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras, os culpados de casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Anani e Zebadias. Dentre os descendentes de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dentre os descendentes de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade, Eleasa. Dentre os levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Eliasibe, dentre os porteiros, Salum, Telém e Uri, e dentre os outros israelitas. Dentre os descendentes de Paros, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazer, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Isato, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atalai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adanias, Jazube, Seal e Jeremote. Dentre os descendentes de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maacéias, Matanias, Bezalel, Binui, Manassés. Dentre os descendentes de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Razum, Matenai, Matatá, Zabade, Eli, Felete, Jeremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Madai, Arão, Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadibai, Sazai,
Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. O fim do livro de Esdras. Que bênção, queridos! Completamos a leitura de mais um livro da Bíblia, o livro de Esdras. Amanhã, se Deus quiser, começaremos o livro de Neemias. Que Deus te abençoe, te dê muitas bênçãos e alegrias em sua vida. Possamos ser sempre fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.